Feche os seus olhos gentilmente. Sinta o peso do dia se esvaindo do seu corpo, enquanto você se aconchega para o descanso. Esta noite não há pressa, não há culpas, há apenas o amor inabalável de Deus. Você pode estar cansado, Senhor, e é natural. Talvez a oração comece no seu coração e termine em um sono profundo. Saiba, sua oração deitado é amada por Deus. Ele entende a sua fadiga e aceita o seu coração rendido, mesmo que seja levado pelo sono. Na verdade, dormir em paz enquanto medita na palavra é uma das formas mais puras de rendição. Deixe a preocupação de lado e mergulhe no Evangelho que traz vida. Toda alma, em algum momento, se pergunta: por que eu existo? Que significado há neste fluxo da vida que parece tão rápido e, às vezes, tão pesado? Diante desta profunda interrogação, o Evangelho de João nos acolhe com a primeira e mais grandiosa resposta. Ele não começa com uma biografia, nem com uma história de milagres, mas com uma declaração de poder e eternidade. No princípio, era o Verbo. João 1:1a. Pense na magnitude disso, amado. A palavra, o Logos, não é apenas um som, um conceito ou uma ideia. É a própria essência de Deus. Se a nossa origem é a palavra, então nosso destino também deve ser a palavra. E cada passo da nossa jornada, a cada respirar, deve ser sustentado por essa mesma palavra. O mundo e suas filosofias, as notícias do dia e as preocupações que tentam roubar o seu sono, jamais podem nos dar uma origem tão firme e eterna. Mas João nos assegura: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1b e c. Não estamos falando de uma força distante ou de uma energia vaga. Estamos falando de um Deus pessoal que é a palavra. Esta palavra é uma pessoa, é a luz e é a vida. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Tudo o que você vê, tudo o que você é, cada célula do seu corpo, cada lembrança da sua vida, foi criado através dele. Sua existência não é um acidente, é uma obra da palavra. E mais, Senhor, a Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Esta vida não é apenas o ato de existir, é a chama que ilumina a direção da sua vida. Quando você se sente perdido ou incerto sobre o futuro, lembre-se, a luz está em você. A luz veio até a escuridão, e a escuridão não a pode sufocar. Ele é a sua direção, ele é o seu conforto, ele é aquele que lhe diz: descanse, pois eu sou a origem e o fim de tudo o que te cerca. Você está seguro na palavra eterna. A palavra se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ver a glória de Deus, cheia de graça e de verdade. Esta é a base do seu repouso. Deixe que a verdade simples, mas poderosa, de que Jesus é o Verbo, acalme todas as tempestades em seus pensamentos e em seu coração. Feche os seus olhos
e apenas receba esta Respire paz. fundo e deixe que a paz do Evangelho penetre em cada parte do seu ser. Não se preocupe se a sua mente está divagando ou se o sono está chegando. A fé não é medida pela rigidez da sua postura, mas pela sinceridade com que você busca o Senhor, mesmo que seja debaixo dos lençóis. A fraqueza do seu corpo cansado é um convite para que a força de Deus se manifeste. Você não precisa de rituais complexos, você precisa apenas do seu coração. O Evangelho de João nos leva a uma cena de celebração, o casamento em Caná da Galileia. Um casamento na tradição judaica é o auge da alegria, um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, um festim de bênçãos. É o momento onde a vida deve transbordar de alegria. No entanto, algo essencial falta nesse momento de júbilo. O vinho acaba. João 2:3. Imagine a vergonha, a tristeza, o constrangimento que isso causaria aos anfitriões. O vinho era mais do que uma bebida, ele representava a vitalidade, a bênção, a comunhão transbordante da vida. A falta de vinho é o símbolo de uma vida que se esgotou, de uma alegria que secou. Quantas vezes você, Sênior, sentiu que o vinho da sua vida acabou? A alegria da juventude, a força do trabalho, a saúde plena. Talvez o jarro da sua vitalidade pareça vazio, mas é exatamente nesse momento de falta que Jesus entra em cena. Sua mãe, Maria, disse aos serventes uma frase que deve ser o seu lema para o sono desta noite: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. Não há tempo para questionamentos, não há tempo para desespero, há apenas tempo para a obediência. Os objetos que Jesus usou são profundamente simbólicos. 6 talhas de pedra, usadas para a purificação cerimonial dos judeus. João 2:6. Estas talhas representavam a lei, o esforço humano para se purificar. A tentativa de se tornar aceitável através de rituais externos e regras eram pesadas, frias e cheias de água, o símbolo da limpeza superficial. Jesus não as destruiu, ele as usou. Ele manda enchê-las até a borda com água, a água da lei. E com uma simples palavra e um ato de obediência dos serventes, esta água é transformada no melhor vinho. João 2:9-10. Esta não é uma simples mágica, é uma declaração. A lei, a água, é transformada em graça, o vinho. O esforço da purificação externa se torna o gozo da vida espiritual. A obrigatoriedade fria do ritual se transforma na alegria embriagante da presença de Deus. Não precisamos mais tentar nos purificar pelas nossas próprias forças. Jesus pegou os nossos jarros da lei e os encheu com a sua própria vida, transformando a rotina em festa, a obrigação em júbilo, o fim da alegria em um novo começo, e o melhor vinho é sempre servido por último. O modo de Deus é sempre superior ao modo do homem. O que ele lhe oferece agora, no outono da sua vida, é o melhor que você já experimentou. Descanse na certeza de que sua graça é maior do que qualquer esforço que você possa fazer para merecê-la. Sua vida não está vazia, está sendo transformada pelo Mestre. Permaneça em sua posição de descanso. Seus músculos estão relaxando. Sua respiração está mais lenta. Na quietude da noite, o Senhor sussurra sua palavra. O Evangelho de João nos apresenta a um homem chamado Nicodemos. Ele era um fariseu, um líder dos judeus, alguém que conhecia a lei e todos os rituais. Ele veio a Jesus à noite, talvez para evitar o olhar de seus pares, ou talvez porque a noite era o único momento de paz para sua alma. Você, Sênior,
que busca a palavra na quietude da sua noite, se assemelha a Nicodemos. Você pode ter tido sucesso na vida, pode ter cumprido todos os deveres religiosos, mas ainda há uma pergunta que queima por dentro. Como posso ver o reino de Deus? Como posso ter a certeza da vida eterna? Nicodemos representava a tentativa humana de alcançar Deus através da religião, do conhecimento e do esforço. Mas Jesus lhe diz a verdade essencial e que liberta sua alma. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não se trata de uma mudança de comportamento ou de uma nova resolução. É uma transformação de dentro para fora, do espírito. Nicodemos, com a sua mentalidade prática e cansada, não compreendeu. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A sua pergunta é a pergunta de todo sênior que sente o peso dos anos. É tarde demais para mim? A resposta de Jesus é a libertação da sua culpa e do seu cansaço. Ele explica que o novo nascimento é a obra do Espírito Santo, que é como o vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode controlar o vento, mas você vê os seus efeitos. Você não precisa entender toda a teologia, mas você sente o toque do Espírito. O novo nascimento não é um fardo para você carregar, é um presente que você recebe. É a renovação do seu espírito que não depende da força do seu corpo. E então, Jesus nos dá o versículo que é o coração do Evangelho, a certeza que deve embalar o seu sono. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nas palavras, Deus amou, de tal maneira. O amor de Deus não é condicional à sua performance, não é baseado em quantas vigílias de oração você fez, ou em quão bem-sucedido você foi na vida. É um amor que é a própria essência de Deus, um amor que se deu totalmente. Este amor é o fundamento da sua fé. Você não precisa mais se preocupar em ser bom o suficiente ou em orar o suficiente antes de dormir. O seu valor está fixado no sacrifício de Jesus. Não há condenação para você. Há apenas vida, luz e amor eterno. Receba esta certeza. Enquanto você descansa, vamos meditar sobre as 7 declarações de Eu Sou no Evangelho de João. Elas são a revelação de quem Jesus é para você, em sua fragilidade e em sua necessidade. Primeira, Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sênior, talvez você sinta uma fome que nenhuma comida pode satisfazer, uma sede que nenhuma bebida pode saciar. É a fome da alma por significado, por conforto, por eternidade. O mundo lhe oferece muitas dietas, mas apenas Jesus oferece o pão que sustenta a vida eterna. Ele não é um mero substituto, ele é a própria substância. Quando você come desse pão, você não sente mais a ansiedade da falta, mas a plenitude de Deus. Você não precisa se apressar para encontrar suprimentos. Seu suprimento está seguro nele. Durma, sabendo que a sua alma está alimentada. Segunda, Jesus declarou, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Às vezes, a velhice pode parecer escuridão. As memórias se tornam confusas, o futuro incerto, e as preocupações se parecem com sombras longas e assustadoras. Mas a promessa de Jesus é inquebrável. Quem o segue, de modo nenhum andará em trevas. Ele não é uma lanterna que pode ficar sem bateria. Ele é o próprio sol da justiça. Ele brilha sobre o seu passado
iluminando as áreas de perdão, sobre o seu presente, dissipando a ansiedade, e sobre o seu futuro, garantindo a esperança. Sua vida não é uma caminhada tateante no escuro. É uma marcha segura, na luz. Terceira, ele é a porta e o bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E também, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pense nesta imagem de segurança. Uma porta oferece proteção e um caminho de acesso. Ele é o seu acesso direto e único a Deus. Não há necessidade de bater em outras portas ou de tentar abrir caminhos por si mesmo. Ele é a porta que está sempre aberta. E ele é o pastor. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe onde você está neste momento. Ele sabe o exato peso dos seus ossos cansados. O pastor não apenas aponta o caminho, ele o carrega, se for o caso. Ele não o repreende por estar exausto. Ele o busca no deserto e sara as suas feridas. Não se sinta uma ovelha perdida. Você pode deitar, porque o seu pastor está acordado e vigiando. Aquiete o seu espírito e permita que a palavra continue a massagear a sua alma. Não se force a permanecer acordado. A palavra opera em você, mesmo durante o sono. Continuemos com as declarações que nos trazem profundo conforto. Quarta, Jesus disse a Marta, na dor da perda de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25 a 26. Para o sênior que enfrenta o inevitável, esta é a promessa mais doce de todas. A morte não é o ponto final, é apenas uma vírgula. Jesus desarmou o poder da morte. Sua vida não está limitada ao seu último suspiro. Ela está ligada à vida de Jesus. E a vida nele é eterna. Sua fé não é uma superstição, é a certeza de que você viverá para sempre. Se você está preocupado com o futuro além desta vida, deixe essa preocupação. Ele é a sua ressurreição. Quinta, ele é a única direção. Quando seu discípulo Tomé perguntou sobre o caminho, Jesus respondeu com clareza inigualável: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Vivemos em um mundo de milhões de caminhos, conselhos e opiniões que nos fazem cambalear. Mas Jesus é a única certeza. Ele não é um guia que aponta para o caminho. Ele é o caminho. Você não precisa mais vagar por caminhos incertos ou se perder nas muitas estradas da vida. Ele é o caminho para a paz, o caminho para a certeza, o caminho para a casa eterna. E ele é a verdade, o antídoto para toda a confusão e engano do mundo. E ele é a vida, a fonte de toda vitalidade espiritual. Esta declaração é o seu mapa e o seu destino. Você está no caminho certo. Não importa o que os outros digam, não importa o quão fraca sua fé pareça às vezes, se você está olhando para ele, você está seguro. Permita que esta certeza da verdade o ancore. Deixe-se levar pela serenidade. A quietude da noite é o santuário onde a palavra se torna o seu abraço. Seja uma ovelha confiante nesta noite, Senhor.
Sexta, voltemos ao tema do bom pastor. Ele não é um mercenário, ele conhece a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Em meio a tantos ruídos de preocupação, de dor, de notícias assustadoras, o sussurro do seu pastor é o que traz a calma. Sua voz é a voz de quem o ama incondicionalmente. Se você se sentir distante, lembre-se, ele o chama pelo nome. E a promessa dele é: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, 28. Ninguém, nem mesmo o seu próprio medo, a sua falha ou o peso do seu passado pode arrancar você da mão de Jesus. Você está seguro e eternamente protegido. Sétima, ele é o servo humilde. Em João 13, Jesus se despiu de suas vestes e, com uma toalha na cintura, lavou os pés de seus discípulos. João 13, 4 e 5. Este ato não foi apenas uma lição de humildade, foi um prenúncio da sua obra na cruz. Lavar os pés era o trabalho mais baixo, reservado aos servos. Jesus se colocou no lugar mais baixo para mostrar que o amor de Deus é um amor de serviço, um amor que se inclina para a sua sujeira, para a sua falha, para o seu cansaço e para as suas impurezas. Ele não apenas limpou a poeira dos pés, ele carregou a sujeira de toda a sua vida. A cruz, Senhor, não foi uma derrota, foi a maior demonstração de serviço e amor, a vitória sobre todo o mal. Durma com a imagem de Jesus ajoelhado diante de você. Ele não está ali para julgar, ele está ali para servir e purificar. Sua vida, mesmo com as suas imperfeições e falhas, é o objeto desse amor inexplicável. A grandeza de Jesus reside na sua capacidade de se tornar pequeno por você. Ele não espera que você se levante e se torne puro, para só então vir até você. Ele vem até você, no meio da sua imperfeição, e lhe oferece a pureza e o descanso. Chegamos ao último momento desta meditação. Deixe-se afundar ainda mais na paz. A melhor parte da história de Jesus é que ele não parou de se importar. Oitava, Jesus é o seu intercessor e advogado. O Evangelho de João dedica um capítulo inteiro, o capítulo 17, à oração sacerdotal de Jesus. Ele estava orando por seus discípulos e, profeticamente, ele estava orando por todos os que haveriam de crer nele através da palavra deles, ou seja, ele estava orando por você. João 17, 20. Ele orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, 15. E ele orou pela sua unidade, pelo seu amor e pela sua santificação. Pense nisto. Neste exato momento, enquanto você se deita, o seu Salvador e o seu pastor está na presença de Deus Pai intercedendo por você. A sua oração pode estar cansada, mas a oração dele é perfeita. A sua oração deitado é amada por Deus. Ele entende a sua fadiga e aceita o seu coração rendido, mesmo que seja levado pelo sono. O poder da sua intercessão é a garantia de que não importa o quão fraco você se sinta, você está seguro do mal. A sua força não reside na sua capacidade de orar, mas na sua fidelidade em orar por você. Nona e última. Ele é o Senhor ressurreto.
Os capítulos 20 e 21 do Evangelho de João estão repletos de vida. Maria Madalena teve suas lágrimas enxugadas pelo Mestre ressurreto. Tomé teve suas dúvidas aceitas e transformadas em fé. E Pedro, que havia falhado miseravelmente, teve sua missão restaurada. O Senhor ressurreto é aquele que refaz o seu fracasso. Se você sente que falhou em alguma área da vida, no ministério, como pai ou mãe, ou mesmo em manter a sua fé firme, a sua falha não é o seu fim. Jesus transforma o seu fracasso em uma nova chance. A morte não foi o fim. A falha não é o seu destino. Ele está vivo para lhe dar paz. Ele lhe diz: paz seja convosco. João 20, 19. Esta é a paz que transcende qualquer preocupação da sua vida. Receba esta paz agora. Permita que a certeza da ressurreição acalme todos os seus medos. Você não será abandonado. Sua vida está segura na eternidade de Cristo. Oração final. Pai Celestial, neste momento de descanso, agradecemos porque a Tua palavra, Jesus, é a luz e a vida. Perdoe-nos por todas as vezes que nos sentimos culpados pelo cansaço, por todas as orações interrompidas pelo sono. Reconhecemos que Tu entendes a nossa fraqueza e que o Teu amor é suficiente. Remove de nós o peso da performance e a ansiedade do futuro. Que a certeza de que Jesus, o bom pastor, está intercedendo por nós, nos envolva. Pedimos que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Cura o nosso corpo e a nossa alma. Em nome de Jesus, o Verbo que nos deu a vida eterna, nós oramos. Amém. Durma bem e com a certeza de que você é profundamente amado ou amada e aceito. Feche os seus olhos gentilmente. Sinta o peso do dia se esvaindo do seu corpo, enquanto você se aconchega para o descanso. Esta noite não há pressa, não há culpas, há apenas o amor inabalável de Deus. Você pode estar cansado, Senhor, e é natural. Talvez a oração comece no seu coração e termine em um sono profundo. Saiba, sua oração deitado é amada por Deus. Ele entende a sua fadiga e aceita o seu coração rendido, mesmo que seja levado pelo sono. Na verdade, dormir em paz enquanto medita na palavra é uma das formas mais puras de rendição. Deixe a preocupação de lado e mergulhe no Evangelho que traz vida. Toda alma, em algum momento, se pergunta: por que eu existo? Que significado há neste fluxo da vida que parece tão rápido e, às vezes, tão pesado? Diante desta profunda interrogação, o Evangelho de João nos acolhe com a primeira e mais grandiosa resposta. Ele não começa com uma biografia, nem com uma história de milagres, mas com uma declaração de poder e eternidade. No princípio, era o Verbo. João 1:1a. Pense na magnitude disso, amado. A palavra, o Logos, não é apenas um som, um conceito ou uma ideia. É a própria essência de Deus. Se a nossa origem é a palavra, então nosso destino também deve ser a palavra. E cada passo da nossa jornada, a cada respirar, deve ser sustentado por essa mesma palavra. O mundo e suas filosofias, as notícias do dia e as preocupações que tentam roubar o seu sono, jamais podem nos dar uma origem tão firme e eterna. Mas João nos assegura:
O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1b e c. Não estamos falando de uma força distante ou de uma energia vaga. Estamos falando de um Deus pessoal que é a Palavra. Esta Palavra é uma pessoa, é a luz e é a vida. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Tudo o que você vê, tudo o que você é, cada célula do seu corpo, cada lembrança da sua vida, foi criado através dele. Sua existência não é um acidente, é uma obra da Palavra. E mais, Senhor, a Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Esta vida não é apenas o ato de existir, é a chama que ilumina a direção da sua vida. Quando você se sente perdido ou incerto sobre o futuro, lembre-se, a luz está em você. A luz veio até a escuridão, e a escuridão não a pode sufocar. Ele é a sua direção, ele é o seu conforto, ele é aquele que lhe diz: descanse, pois eu sou a origem e o fim de tudo o que te cerca. Você está seguro na palavra eterna. A palavra se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ver a glória de Deus, cheia de graça e de verdade. Esta é a base do seu repouso. Deixe que a verdade simples, mas poderosa, de que Jesus é o Verbo, acalme todas as tempestades em seus pensamentos e em seu coração. Feche os seus olhos e apenas receba esta paz. Respire fundo e deixe que a paz do Evangelho penetre em cada parte do seu ser. Não se preocupe se a sua mente está divagando ou se o sono está chegando. A fé não é medida pela rigidez da sua postura, mas pela sinceridade com que você busca o Senhor, mesmo que seja debaixo dos lençóis. A fraqueza do seu corpo cansado é um convite para que a força de Deus se manifeste. Você não precisa de rituais complexos, você precisa apenas do seu coração. O Evangelho de João nos leva a uma cena de celebração, o casamento em Caná da Galileia. Um casamento na tradição judaica é o auge da alegria, um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, um festim de bênçãos. É o momento onde a vida deve transbordar de alegria. No entanto, algo essencial falta nesse momento de júbilo. O vinho acaba. João 2:3. Imagine a vergonha, a tristeza, o constrangimento que isso causaria aos anfitriões. O vinho era mais do que uma bebida, ele representava a vitalidade, a bênção, a comunhão transbordante da vida. A falta de vinho é o símbolo de uma vida que se esgotou, de uma alegria que secou. Quantas vezes você, Sênior, sentiu que o vinho da sua vida acabou? A alegria da juventude, a força do trabalho, a saúde plena. Talvez o jarro da sua vitalidade pareça vazio, mas é exatamente nesse momento de falta que Jesus entra em cena. Sua mãe, Maria, disse aos serventes uma frase que deve ser o seu lema para o sono desta noite: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. Não há tempo para questionamentos, não há tempo para desespero, há apenas tempo para a obediência. Os objetos que Jesus usou são profundamente simbólicos. 6 talhas de pedra, usadas para a purificação cerimonial dos judeus. João 2:6. Estas talhas representavam a lei,
o esforço humano para se purificar. A tentativa de se tornar aceitável através de rituais externos e regras eram pesadas, frias e cheias de água, o símbolo da limpeza superficial. Jesus não as destruiu, ele as usou. Ele manda enchê-las até a borda com água, a água da lei. E com uma simples palavra e um ato de obediência dos serventes, esta água é transformada no melhor vinho. João 2, 9 a 10. Esta não é uma simples mágica, é uma declaração. A lei, a água, é transformada em graça, o vinho. O esforço da purificação externa se torna o gozo da vida espiritual. A obrigatoriedade fria do ritual se transforma na alegria embriagante da presença de Deus. Não precisamos mais tentar nos purificar pelas nossas próprias forças. Jesus pegou os nossos jarros da lei e os encheu com a sua própria vida, transformando a rotina em festa, a obrigação em júbilo, o fim da alegria em um novo começo, e o melhor vinho é sempre servido por último. O modo de Deus é sempre superior ao modo do homem. O que ele lhe oferece agora, no outono da sua vida, é o melhor que você já experimentou. Descanse na certeza de que sua graça é maior do que qualquer esforço que você possa fazer para merecê-la. Sua vida não está vazia, está sendo transformada pelo Mestre. Permaneça em sua posição de descanso. Seus músculos estão relaxando. Sua respiração está mais lenta. Na quietude da noite, o Senhor sussurra sua palavra. O Evangelho de João nos apresenta a um homem chamado Nicodemos. Ele era um fariseu, um líder dos judeus, alguém que conhecia a lei e todos os rituais. Ele veio a Jesus à noite, talvez para evitar o olhar de seus pares, ou talvez porque a noite era o único momento de paz para sua alma. Você, Senhor, que busca a palavra na quietude da sua noite, se assemelha a Nicodemos. Você pode ter tido sucesso na vida, pode ter cumprido todos os deveres religiosos, mas ainda há uma pergunta que queima por dentro. Como posso ver o reino de Deus? Como posso ter a certeza da vida eterna? Nicodemos representava a tentativa humana de alcançar Deus através da religião, do conhecimento e do esforço. Mas Jesus lhe diz a verdade essencial e que liberta sua alma. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não se trata de uma mudança de comportamento ou de uma nova resolução. É uma transformação de dentro para fora, do espírito. Nicodemos, com a sua mentalidade prática e cansada, não compreendeu. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? A sua pergunta é a pergunta de todo sênior que sente o peso dos anos. É tarde demais para mim? A resposta de Jesus é a libertação da sua culpa e do seu cansaço. Ele explica que o novo nascimento é a obra do Espírito Santo, que é como o vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode controlar o vento, mas você vê os seus efeitos. Você não precisa entender toda a teologia, mas você sente o toque do Espírito. O novo nascimento não é um fardo para você carregar, é um presente que você recebe. É a renovação do seu espírito, que não depende da força do seu corpo. E então, Jesus nos dá o versículo que é o coração do Evangelho, a certeza que deve embalar o seu sono. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nas palavras: Deus amou de tal maneira. O amor de Deus não é condicional à sua performance, não é baseado em quantas vigílias de oração você fez, ou em quão bem-sucedido você foi na vida. É um amor que é a própria essência de Deus, um amor que se deu totalmente. Este amor é o fundamento da sua fé.
Você não precisa mais se preocupar em ser bom o suficiente ou em orar o suficiente antes de dormir. O seu valor está fixado no sacrifício de Jesus. Não há condenação para você. Há apenas vida, luz e amor eterno. Receba esta certeza. Enquanto você descansa, vamos meditar sobre as 7 declarações de Eu Sou no Evangelho de João. Elas são a revelação de quem Jesus é para você, em sua fragilidade e em sua necessidade. Primeira, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sênior, talvez você sinta uma fome que nenhuma comida pode satisfazer, uma sede que nenhuma bebida pode saciar. É a fome da alma por significado, por conforto, por eternidade. O mundo lhe oferece muitas dietas, mas apenas Jesus oferece o pão que sustenta a vida eterna. Ele não é um mero substituto, ele é a própria substância. Quando você come desse pão, você não sente mais a ansiedade da falta, mas a plenitude de Deus. Você não precisa se apressar para encontrar suprimentos. Seu suprimento está seguro nele. Durma, sabendo que a sua alma está alimentada. Segunda, Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Às vezes, a velhice pode parecer escuridão. As memórias se tornam confusas, o futuro incerto, e as preocupações se parecem com sombras longas e assustadoras. Mas a promessa de Jesus é inquebrável. Quem o segue, de modo nenhum andará em trevas. Ele não é uma lanterna que pode ficar sem bateria. Ele é o próprio sol da justiça. Ele brilha sobre o seu passado, iluminando as áreas de perdão, sobre o seu presente, dissipando a ansiedade, e sobre o seu futuro, garantindo a esperança. Sua vida não é uma caminhada tateante no escuro. É uma marcha segura, na luz. Terceira, ele é a porta e o bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E também, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pense nesta imagem de segurança. Uma porta oferece proteção e um caminho de acesso. Ele é o seu acesso direto e único a Deus. Não há necessidade de bater em outras portas ou de tentar abrir caminhos por si mesmo. Ele é a porta que está sempre aberta. E ele é o pastor. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe onde você está neste momento. Ele sabe o exato peso dos seus ossos cansados. O pastor não apenas aponta o caminho, ele o carrega, se for o caso. Ele não o repreende por estar exausto. Ele o busca no deserto e sara as suas feridas. Não se sinta uma ovelha perdida. Você pode deitar, porque o seu pastor está acordado e vigiando. Aquiete o seu espírito e permita que a palavra continue a massagear a sua alma. Não se force a permanecer acordado. A palavra opera em você, mesmo durante o sono. Continuemos com as declarações que nos trazem profundo conforto. Quarta, Jesus disse a Marta, na dor da perda de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25 a 26. Para o sênior que enfrenta o inevitável, esta é a promessa mais doce de todas. A morte não é o ponto final, é apenas uma vírgula.
Jesus desarmou o poder da morte. Sua vida não está limitada ao seu último suspiro. Ela está ligada à vida de Jesus. E a vida nele é eterna. Sua fé não é uma superstição, é a certeza de que você viverá para sempre. Se você está preocupado com o futuro além desta vida, deixe essa preocupação. Ele é a sua ressurreição. Quinta, ele é a única direção. Quando seu discípulo Tomé perguntou sobre o caminho, Jesus respondeu com clareza inigualável: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Vivemos em um mundo de milhões de caminhos, conselhos e opiniões que nos fazem cambalear. Mas Jesus é a única certeza. Ele não é um guia que aponta para o caminho. Ele é o caminho. Você não precisa mais vagar por caminhos incertos ou se perder nas muitas estradas da vida. Ele é o caminho para a paz, o caminho para a certeza, o caminho para a casa eterna. E ele é a verdade, o antídoto para toda a confusão e engano do mundo. E ele é a vida, a fonte de toda vitalidade espiritual. Esta declaração é o seu mapa e o seu destino. Você está no caminho certo. Não importa o que os outros digam, não importa o quão fraca sua fé pareça às vezes, se você está olhando para Ele, você está seguro. Permita que esta certeza da verdade o ancore. Deixe-se levar pela serenidade. A quietude da noite é o santuário onde a palavra se torna o seu abraço. Seja uma ovelha confiante nesta noite, Senhor. Sexta, voltemos ao tema do bom pastor. Ele não é um mercenário, ele conhece a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. João 10:27. Em meio a tantos ruídos de preocupação, de dor, de notícias assustadoras, o sussurro do seu pastor é o que traz a calma. Sua voz é a voz de quem o ama incondicionalmente. Se você se sentir distante, lembre-se, ele o chama pelo nome. E a promessa dele é: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10:28. Ninguém, nem mesmo o seu próprio medo, a sua falha ou o peso do seu passado pode arrancar você da mão de Jesus. Você está seguro e eternamente protegido. Sétima, ele é o servo humilde. Em João 13, Jesus se despiu de suas vestes e, com uma toalha na cintura, lavou os pés de seus discípulos. João 13, 4 e 5. Este ato não foi apenas uma lição de humildade, foi um prenúncio da sua obra na cruz. Lavar os pés era o trabalho mais baixo, reservado aos servos. Jesus se colocou no lugar mais baixo para mostrar que o amor de Deus é um amor de serviço, um amor que se inclina para a sua sujeira, para a sua falha, para o seu cansaço e para as suas impurezas. Ele não apenas limpou a poeira dos pés, ele carregou a sujeira de toda a sua vida. A cruz, Senhor, não foi uma derrota, foi a maior demonstração de serviço e amor, a vitória sobre todo o mal. Durma com a imagem de Jesus ajoelhado diante de você. Ele não está ali para julgar, ele está ali para servir e purificar. Sua vida, mesmo com as suas imperfeições e falhas, é o objeto desse amor inexplicável.
A grandeza de Jesus reside na sua capacidade de se tornar pequeno por você. Ele não espera que você se levante e se torne puro, para só então vir até você. Ele vem até você, no meio da sua imperfeição, e lhe oferece a pureza e o descanso. Chegamos ao último momento desta meditação. Deixe-se afundar ainda mais na paz. A melhor parte da história de Jesus é que ele não parou de se importar. Oitava, Jesus é o seu intercessor e advogado. O Evangelho de João dedica um capítulo inteiro, o capítulo 17, à oração sacerdotal de Jesus. Ele estava orando por seus discípulos e, profeticamente, ele estava orando por todos os que haveriam de crer nele através da palavra deles, ou seja, ele estava orando por você. João 17, 20. Ele orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, 15. E ele orou pela sua unidade, pelo seu amor e pela sua santificação. Pense nisto. Neste exato momento, enquanto você se deita, o seu Salvador e o seu pastor está na presença de Deus Pai intercedendo por você. A sua oração pode estar cansada, mas a oração dele é perfeita. A sua oração deitado é amada por Deus. Ele entende a sua fadiga e aceita o seu coração rendido, mesmo que seja levado pelo sono. O poder da sua intercessão é a garantia de que não importa o quão fraco você se sinta, você está seguro do mal. A sua força não reside na sua capacidade de orar, mas na sua fidelidade em orar por você. Nona e última. Ele é o Senhor ressurreto. Os capítulos 20 e 21 do Evangelho de João estão repletos de vida. Maria Madalena teve suas lágrimas enxugadas pelo Mestre ressurreto. Tomé teve suas dúvidas aceitas e transformadas em fé. E Pedro, que havia falhado miseravelmente, teve sua missão restaurada. O Senhor ressurreto é aquele que refaz o seu fracasso. Se você sente que falhou em alguma área da vida, no ministério, como pai ou mãe, ou mesmo em manter a sua fé firme, a sua falha não é o seu fim. Jesus transforma o seu fracasso em uma nova chance. A morte não foi o fim. A falha não é o seu destino. Ele está vivo para lhe dar paz. Ele lhe diz: paz seja convosco. João 20, 19. Esta é a paz que transcende qualquer preocupação da sua vida. Receba esta paz agora. Permita que a certeza da ressurreição acalme todos os seus medos. Você não será abandonado. Sua vida está segura na eternidade de Cristo. Oração final. Pai Celestial, neste momento de descanso, agradecemos porque a Tua palavra, Jesus, é a luz e a vida. Perdoe-nos por todas as vezes que nos sentimos culpados pelo cansaço, por todas as orações interrompidas pelo sono. Reconhecemos que Tu entendes a nossa fraqueza e que o Teu amor é suficiente. Remove de nós o peso da performance e a ansiedade do futuro. Que a certeza de que Jesus, o bom pastor, está intercedendo por nós, nos envolva. Pedimos que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Cura o nosso corpo e a nossa alma. Em nome de Jesus, o Verbo que nos deu a vida eterna, nós oramos. Amém. Durma bem e com a certeza de que você é profundamente amado ou amada e aceito.